Ainda hoje, é iluminada apenas pela luz do sol e por muitas velas e lamparinas, sem a ajuda da eletricidade. Construída em 1163, durante o reinado da rainha Melicenda, a Catedral de Santiago é o coração do bairro armênio da cidade antiga de Jerusalém. Na igreja, de acordo com a tradição armênia, encontram-se as relíquias de dois santos distintos de nome Tiago, cujas histórias se encontram neste lugar. O primeiro é Tiago, o apóstolo, filho de Zebedeu e irmão de João, um dos 4 primeiros chamados por Jesus às margens do lago Tiberíades. São Tiago Apóstolo foi o primeiro a ser martirizado em 44 d.C. por ordem do rei Herodes Agripa e depois foi decapitado. Sua cabeça foi sepultada aqui. Aqui nessa pequena capela podemos ver o local onde está sepultada a cabeça de São Tiago Apóstolo. Por que aqui? Porque aqui era a casa de São Tiago, irmão de Jesus, o menor, o primeiro bispo de Jerusalém. A cabeça de São Tiago Apóstolo foi trazida a ele e ele a enterrou em seu jardim. Este segundo Tiago é precisamente chamado de irmão do Senhor, embora não no sentido literal, ele provavelmente era parente de Jesus, e se tornou o primeiro bispo da Cidade Santa. Foi morto na esplanada do templo por volta do ano 62 d.C. Podemos ver um pequeno semicírculo. Ali havia o túmulo de São Tiago, o primeiro bispo de Jerusalém. Mas na Idade Média, suas relíquias foram transferidas para o altar principal da igreja, onde se encontram ainda hoje. Bem em frente ao altar, 2 tronos, um mais simples em madeira e o outro imponente em mármore. O mais simples é utilizado pelo patriarca armênio de Jerusalém. Sempre que vem aqui para participar da divina liturgia ou das vésperas, ele se senta nesse trono. O decorado é o trono de São Tiago, o primeiro bispo de Jerusalém, e ninguém pode sentar-se nesse trono. No dia seguinte, os fiéis do bairro armênio serão chamados de volta pelo som dessas 2 placas, a de ferro pela manhã e a de madeira à noite, colocadas bem no pátio de entrada da Catedral de Santiago. Ao longo da história, por 2 vezes, os cristãos foram proibidos de usar sinos, e dessa maneira não havia como informar os fiéis que a oração estava começando. Por isso, os armênios começaram a usar essas 2 placas. E até hoje, apesar de tocarmos os sinos, mantivemos essa tradição.